Neste vídeo nós iremos mostrar o uso básico de quadros dentro do E3. O quadro é um objeto que organiza a interface de visualização de uma aplicação E3. Ao invés de nós mostrarmos somente uma tela ao abrirmos uma aplicação E3, nós podemos criar um quadro e inserir mais telas sendo mostradas em um mesmo monitor. Aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos 4 telas abertas, todas inseridas dentro de um quadro. Acessando o E3, eu tenho uma aplicação com 2 telas, a tela 1 e a tela 2. Para diferenciar as telas, eu coloquei 2 objetos, na tela 1 um círculo e na tela 2 um retângulo. Vamos criar um quadro agora aqui dentro. Para criarmos um quadro dentro do E3, nós vamos em Viewer, botão direito em Viewers e Quadros, Inserir Quadro, escolhendo o projeto, e aqui nós temos o quadro. Lembrando que o quadro é somente o layout onde as telas serão mostradas, nós temos um espaço em branco aqui. Clicando com o botão direito nesse espaço em branco, que é o meu quadro, eu tenho as opções de dividir horizontalmente, verticalmente, remover o quadro que eu acabei de inserir, configurar um dos divisores criados como principal, selecionar a tela ou quadro em que esse divisor será aberto. Então vou dividir aqui no meu caso verticalmente. Vou colocar assim. Fiz uma divisão. Se eu olhar no meu Organizer, abrindo o quadro aqui, eu vejo que tem o divisor 1 e eu vejo que eu tenho esses 2 divisores. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Note que o símbolo do lado esquerdo ele tem uma barra indicando que ele está na esquerda e um símbolo verde aqui, a cor verde aqui nesse item à esquerda. Por que ele está com essa cor verde? Porque esse divisor nós chamamos de divisor principal. Com isso, ao clicarmos nesse nosso divisor à esquerda aqui, nós temos a propriedade Split Value, que determina a largura deste meu divisor. Essa largura é dada na unidade de High Metric, porém nessa propriedade Split Value nós podemos inserir valores além de High Metric, podemos inserir valores em pixels. Então, por exemplo, caso eu queira colocar o valor aqui 300 pixels, eu coloco 300 px. E aí ele será mostrado em pixels ou em percentual. Por exemplo, 25% da resolução do monitor eu quero que seja desse divisor. Se o meu divisor for o principal, ele respeitará as informações da propriedade Split Value, que é o caso do divisor à esquerda. O divisor à direita irá ocupar o restante do espaço disponível para ele. Então, caso eu queira mudar isso, se eu clicar no divisor da direita, ele possui valor na propriedade Split Value de 25.320,6. Caso eu queira colocar, por exemplo, 90%. Como esse divisor ele é secundário, ele não vai utilizar 90% da resolução. Por quê? Porque o divisor principal está usando 25%. Então, o valor na propriedade Split Value não vai ser aceito. Isso só vai acontecer quando? Quando eu clicar com o botão direito aqui, nesse meu objeto, e utilizar a opção configurar como divisor principal, porque atualmente ele é secundário. Então, vou configurar como principal. A barra já se desloca, deixando somente 10% para esse espaço. Olhando no Organizer, eu vejo que o símbolo do divisor esquerdo foi alterado e o símbolo do divisor direito também, indicando que agora ele é o principal. Realizando o contrário, vamos lá. Ele agora é o principal. Pronto. Estamos agora com o divisor principal esquerdo novamente. Então, a informação que eu tenho na propriedade Split Value não faz mais sentido porque ele não é o divisor principal. Para colocar as telas em cada divisor, eu devo clicar com o botão direito no divisor, selecionar a tela ou quadro. Vou selecionar, por exemplo, a tela 1 para ser aberta no esquerdo e a tela 2 para ser aberta no direito. Como é um quadro, eu devo clicar para rodar a aplicação e ele ser mostrado, eu devo clicar aqui em Viewer, Propriedades e configurar a tela
o quadro inicial como esse quadro que eu acabei de criar, que é o quadro 1. Acessando aqui ao app Browser, quadro 1, eu colo aqui. Ao rodar a aplicação, este quadro será aberto. Quando eu rodo a aplicação agora, tenho aqui o meu viewer aberto no meu monitor, com uma tela na esquerda e outra tela na direita. Notem que aqui embaixo eu acabei ficando com barras de rolagem. Isso pode ser resolvido da seguinte forma. Primeiro, clicando com o botão direito, preencher. Só que olha a tela como ficou distorcida aqui. Então como é que a gente pode resolver isto, tirando essas bases de rolagem sem distorcer a imagem? Nós acessamos a tela, clicamos com o botão direito na tela, ajustar ao divisor, e é aberta a mesma tela que é mostrada ao criarmos uma tela dentro do E3. Então, nessa tela aqui, a opção primeira, antes de nenhum quadro existir aqui na minha aplicação, era somente Viewer underline top. Agora, como eu tenho um quadro criado, eu tenho o quadro 1 e tenho o divisor esquerdo ou direito. A tela 1 eu havia colocado como divisor esquerdo, então eu clico aqui. Posso configurar ela como inicial desse meu quadro e aperto em OK. Quando eu faço isso, a tela se adapta ao tamanho do divisor. Se eu for rodar a aplicação aqui agora, não tenho mais aquela barra de rolagem ali embaixo. No divisor à direita ainda tenho, porque eu não fiz esse ajuste. Então vamos fazer esse ajuste. Na tela 2, botão direito, divisor direito, OK. A tela diminuiu também. Vamos rodar a aplicação. E agora eu tenho um quadro com duas telas sendo mostradas, cada tela adaptada ao tamanho do seu divisor. Um exemplo muito comum de nós podermos utilizar uma aplicação é utilizarmos um dos divisores como um menu, onde nós podemos ir trocando as telas. Tenho uma aplicação aberta aqui com um divisor sendo o menu. Então aqui em cima eu tenho uma tela aberta, que é uma tela de menu, e embaixo as telas sendo mostradas. Ao clicar, por exemplo, nesse botão de histórico, a tela embaixo é modificada desse meu quadro, a tela de cima se mantém, que é a tela de menu. E eu consigo percorrer toda a minha aplicação sem alterar a tela de menu. Esse é um exemplo de uso de quadros dentro do E3. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira. Vamos fechar aqui nosso viewer. Vou criar uma nova tela. Ao criar uma nova tela, eu já posso identificar em qual divisor ela será aberta. Vou chamar ela de tela 3. Modificar a cor de fundo aqui para a gente saber que a tela foi modificada. Vou colocar um verde aqui, por exemplo. E agora na tela 1, eu vou apagar esse objeto círculo aqui e vou colocar dois botões. Um para abrir a tela 2 e o outro para abrir a tela 3. Modifiquei as propriedades caption de cada um, colocando o texto tela 3 e tela 2. Para abrir uma tela, nós devemos clicar em cima do objeto duas vezes ou selecionar o objeto e ir na aba de scripts. E nós temos a opção de abrir tela. É um pique que nós temos aqui. Selecionamos a tela, no caso aqui tela 2. E agora eu devo indicar qual divisor eu quero abrir e qual quadro. Seleciono aqui e digo, eu quero abrir no divisor direito. Repito o procedimento para a tela 3. Escolhendo o mesmo divisor. E ao rodar a aplicação agora, ao clicar na tela 3, somente o divisor direito é modificado. Clicando na tela 2, ele volta. E agora nós temos um menu utilizando quadros.